Olá, gente. Continuando o nosso conteúdo, tá? Nós vamos agora para a página 185, onde ficam guardadas as histórias das cidades, né? Nós vimos que as cidades elas têm história para nos contar. Então, se ela tem história para nos contar, onde é que eu vou encontrar essas histórias, Chaires, né? Então, nós sabemos que são vários os tipos e meios que nos contam essas histórias. Nós temos livros que contam história, nós temos fotografias antigas que vão contar história, nós temos monumentos, né, que vão contar histórias, jornais, o que mais que eu posso dizer como contar história, que pode nos contar uma história, quadros antigos, tá? Então, no livro, nós vamos ver vários tipos de meios que a gente pode encontrar história. Uma pintura antiga é uma história, tá? Então, todos esses vestígios, todos esses documentos que eu posso encontrar uma história, eles vão ser chamados de fontes, tá? Fontes, o que são fontes? São todos esses vestígios que eu posso pesquisar, né? Uma foto, um jornal antigo, um livro que me conte uma história, tudo isso é chamada de fonte, tá bom? Então aí no livro de vocês tem dizendo quais são essas fontes. Temos fotos, pinturas, jornais, revistas, imagens, monumentos, relatos de memória, objetos pessoais, né? Tudo isso são fontes históricas, tá bom? Tudo isso tem uma história, pode nos revelar uma história que nós podemos contar. E por que é importante, né, se guardar essas fontes históricas? Será que se eu não tivesse um jornal antigo, se eu não tivesse um livro registrando como foi que aconteceu a Batalha do Genipapo aqui em Campo Maior, será que eu teria como contar essa história para vocês, né? Ou será que outras pessoas poderiam contar essa história para vocês? De jeito nenhum, né? Nós sabemos da história da nossa cidade, né, dos acontecimentos históricos, por quê? Porque alguém foi pesquisar e alguém foi escrever, né, foi registrar, foi fazer uma pintura de como ocorreu mais ou menos aquele fato histórico, né? E será que aquelas pessoas conseguem colocar tudo que ocorreu ali? Não, elas fazem uma pesquisa e dessa pesquisa elas vão escrever mais ou menos o que aconteceu para para que a gente possa conhecer um pouco, tá? Da nossa história, ou da história de um outro lugar, ou da história de um outro país, ou da história de uma casa antiga, de um prédio antigo, tá? Ou de moradores antigos. Então, tudo isso são fontes históricas, tá bom? Aí no livro de vocês vai ter alguns exemplos de fontes históricas. As fotos, por exemplo, o que é que ele está dizendo sobre as fotos? Ele vai dizer que por meio de fotografias, ou seja, as fotos, né, nós podemos identificar características de uma época, como paisagens, vestimentas, meios de transporte, entre outros. Não sei se vocês lembram, ou se vocês já viram, quando vocês entram na casa de alguém mais idoso, por exemplo, os nossos avós, né, ou alguns tios que são mais idosos, vai ter sempre uma foto na parede, uma foto muito antiga de quando eles eram mais novos, ou fotos dos pais deles, ou fotos dos nossos pais, né, dos nossos avós, né? Então, as fotos antigas, elas também vão registrar uma história, tá? Elas também são fontes históricas. Temos as pinturas também, né? Quando a gente vê algum quadro muito bonito, retratando alguma coisa, mostrando alguma coisa, por